Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Aqui é a Amanda, instrutora de modelagem e impressão 3D de joias. E no vídeo de hoje nós vamos fazer um anel de desvio usando o plugin Cross Gems. Eu vou começar salvando o arquivo, clico no disquete, nomeio para anel bypass, clico em salvar e vou começar usando a ferramenta Gem on Ring. O aro 16 já está selecionado, eu vou deixar ele mesmo, vou alterar o corte para trillium e o tamanho da gema está com 5 mm, eu vou deixar por enquanto. Qualquer coisa eu volto aqui e mudo. Vou diminuir um pouquinho a distância, porque esse anel bypass fica muito grosso se eu deixar alto. Posso confirmar. Vou utilizar a cravação inglesa, então venho em Gem Settings, seleciono Bezel, que é a mesma coisa, né? Seleciono a pedra e vou dar uma analisada. A princípio ela tá boa de espessura, de altura. Aqui ela já tá próxima do aro, mas precisa adaptar ao aro. Então eu venho em Bottom e clico em Adapt to Ring. Ela vai dar uma viradinha aqui e assim fica mais confortável para o cliente. Por enquanto aqui é só isso que eu vou alterar. E agora a gente pode ir para o aro, venho em Rings, seleciono Bypass Ring, a altura da pedra deu certo, agora eu preciso ajustar a distância do aro. Então eu venho em Top, a distância aqui está 3, eu vou aumentando e no visual mesmo eu vou controlando. Eu vou deixar 7 e vou trazer a pedra um pouquinho mais para baixo, só para ela não ficar tão dentro aqui do aro que eu quero fazer outras cravações. E como é pouquinho, não vai ficar, né, tão fora, não vai ficar estranho e descentralizado. Aqui em Overlapping eu posso mexer na distância, mas eu vou deixar assim mesmo. Ele tá bem grosso, com 3 mm, mas por enquanto eu vou deixar assim também, não vou alterar nada aqui. Confirmo e vou incluir as pedras na lateral, assim eu já consigo ver o quanto tem que trazer a gema principal. Para isso eu vou usar a ferramenta Gems on Curve, mesmo eu não tendo tirado uma isocurva, ele já me mostra uma isocurva do anel, então posso utilizar ela. Eu não quero fazer a cravação no anel todo, então eu vou mexer no Start e no End Point. A pedra tá bem na borda, então eu vou precisar começar aqui pelo Start, diminuir um pouco esse avanço. Vou deixar aqui com 0,18. O End mexeu também porque o bot side estava ligado e agora eu vou desligar ele para trazer bastante o End no sentido da lateral do aro. Eu posso ir acompanhando aqui embaixo a quantidade de pedras. Então, 11 pedras é o suficiente, só que tá com 13 de distância entre uma e outra. Como eu quero fazer uma cravação em barra, eu preciso que essa distância seja maior. Então, eu vou mexer lá em Gem Options, eu vou colocar aqui 35. Eu já tinha comentado na outra aula que mesmo a gente colocando a distância aqui, nem sempre ela permanece. Aqui embaixo dá para ver qual é a distância que realmente tá, porque a gente mexeu lá no Start e no End. Outra coisa que eu acho que tá muito grande a pedra aqui, então eu vou diminuir para 1,25. Não chegou no valor do cursor, é só digitar e dar Enter. Aumentou um pouquinho a distância e não mudou a quantidade de pedras. Outra coisa que eu quero fazer é colocar o alinhamento da pedra pela mesa. Então eu venho em Gem Options e seleciono Table para baixar todas elas. Por enquanto aqui é isso, clico em confirmar e vou editar a gema. Vou olhar pela top. Essa semana foi liberada uma atualização e a partir disso não estão mais aparecendo as vistas aqui embaixo. Então, para mudar, eu posso vir aqui na seta do Perspective e em Active Viewport eu seleciono a top. Vou colocar em wireframe para ir visualizando o que está acontecendo enquanto eu mexo na pedra. Venho na aba Transforms e vou mexer aqui em Move Horizontal. Vou trazer ela aqui mais para baixo. Trouxe 0,30, vou dar uma olhada lá na Perspective. A caixinha está entrando um pouco desse lado, aqui também. Precisa ter essa intersecção, né, para poder segurar a caixinha. Tá ok, deu certo, eu posso voltar aqui para a perspectiva clicando 2 vezes nela. Confirmo a alteração e agora eu vou colocar as barrinhas nas pedras, então venho em Gem Settings, seleciono Prongs Row, seleciono as pedras, eu vou colocar em wireframe para a gente enxergar melhor. Quem preferir também pode deixar em Ghosted. E aí ele carrega o perfil 14, eu vou mudar em Options o tipo de cravação. No caso estão Prongs, eu tenho a opção de Bar e Channel. Vou selecionar Bar.
Tô achando que ela tá muito grossa, então eu vou vir em settings e vou diminuir um pouquinho, vou deixar 0,50. Vou dar uma olhadinha se não tá pegando na caixa, não está. E como sempre, se precisar, eu posso voltar para alterar. Confirmo, vou salvar o arquivo de novo. E agora eu vou fazer o corte de canal. Então, seleciono a aba Cutter, seleciono o Channel Cutter e seleciono as pedras. Ele colocou o corte padrão, que é esse perfil 000. Eu vou olhar na fronte para a gente não ter o problema que nós tivemos na peça anterior. Então, venho aqui o wireframe e dou uma olhadinha se o canal tá passando da pedra. E aqui tá ok, ó, ele já carregou certinho. Vou voltar lá na perspectiva só para verificar essa distância das pontas. Aqui para mim tá muito longe, então eu vou mexer um pouquinho aqui em Caps. Vou manter o tipo, que é o quadrado, né? Eu tenho opção arredondado, o Sharp que a gente usou na aula anterior, e o quadrado que eu tô usando aqui. Tá com 0,50, eu vou diminuir um pouquinho, 20 é muito, vou deixar com 0,30. Confirmo, e agora eu vou fazer o processo para espelhar do outro lado e também fazer os cortes. E no caso dessa peça, eu vou fazer os cortes deletando os objetos iniciais, diferente do que eu ensinei lá na primeira aula, só para vocês verem como é que faz e como é que fica, né, o arquivo. Realmente ele fica bem mais leve, é uma boa opção para quem está começando. Então, vou aplicar o primeiro mirror, seleciono a ferramenta, eu vou fazer um por um, porque fica menos confuso, então seleciono canal, aqui em mirror eu vou selecionar diagonal e desligar o horizontal. Confirmo. Agora eu tô pensando aqui também que eu posso fazer o corte da própria gema, então antes de continuar com o mirror eu vou fazer ele. Clico na aba de corte, seleciono o Gem Cutter, seleciono as pedras, vou dar uma olhadinha lá na fronte também. Dá para ver a ferramenta de corte aqui pela borda vermelha, então ela tá bem alta. Eu vou selecionar canal e esconder só para não misturar com essa que a gente está fazendo agora. Digito Hide. Agora sim, tudo que é vermelho aqui é mais fácil de visualizar, é da própria ferramenta de corte. Então eu quero abaixar um pouquinho essa parte de cima, venho na aba Crow, diminuindo para 0,40, ele já abaixa aqui e depois eu posso aumentar a cintura se eu quiser. Mas eu também posso diminuir a espessura do topo. Aqui é o contrário, porque vocês podem ver a setinha, ele está pressionando o topo. Então eu vou aumentar para ele diminuir aqui esse diâmetro. Agora eu vou para a cintura e para a parte de baixo, então a cintura aqui já está um pouco mais alta do que a própria pedra, eu posso deixar com 0,15, ela vai fazer um corte ainda maior. E aqui na parte de baixo eu tenho que diminuir um pouquinho essa espessura também, eu venho aqui em Stone City e aumento. E para a peça ficar mais leve eu tenho a opção de aumentar essa parte de baixo, eu preciso fazer ela ultrapassar também o aro. Para isso, eu venho em Options, aumento a profundidade para 3 e posso aumentar também o diâmetro da parte de baixo. Vou lá na perspectiva e dar uma olhadinha. Eu tenho a opção de deixar essa parte de baixo quadrada também. Aqui no ícone ele mostra essa alternância e eu consigo configurar o perfil. Vou deixar esse quadrado mesmo, confirmo e agora sim posso terminar os espelhamentos. Vou mostrar de novo o corte. E vou aplicar o Boolean, seleciono o Boolean Difference. O objeto que eu vou cortar é o anel, clico nele. Vou deixar o Delete ligado, então, para mostrar para vocês. E o objeto cortante é o canal e também o Mirror. Seleciono os dois, confirmo. Colocar em modo Shaded para visualizar melhor. Aplico o Mirror nas barrinhas, vou selecionar elas aqui. Também seleciono diagonal, desligo horizontal. Confirmo e vou aplicar o Boolean Union agora para unir as barrinhas no anel. Então, como eu deletei o principal, ele vai aparecer aqui como o Boolean anterior. Seleciono ele, a barrinha inicial e o mirror da barrinha. Também deixei o Delete Input ligado, ele vai apagar os objetos iniciais. Confirmo. Agora o mirror da ferramenta de corte, seleciono elas. Mais uma vez, diagonal e horizontal. Eu fiz tudo separado para a gente poder visualizar o que nós estamos fazendo. Aqui vai da escolha mesmo de quem está fazendo a utilização. Seleciono o Boolean Difference. De novo, vou ter que selecionar o Boolean, né, que é o anel que já foi cortado e já foi unido com as barras. É o objeto que eu quero cortar novamente. E o objeto B, que são os objetos cortantes
são as ferramentas de corte das pedras. Aqui a gente consegue ver esses cortes, porque eu ainda não espelhei as pedras. Confirmo. Vou colocar no modo Cross Gems para dar uma olhadinha. O corte aqui embaixo também ficou quadrado. E agora eu posso espelhar as pedras. Seleciono o Mirror, seleciono as pedras, de novo diagonal, desligo horizontal e confirmo. Tá pronto o nosso anel, só vou dar uma olhadinha se ele não tá ultrapassando aqui na pedra. Não, tá ok. Aqui desse outro lado também. Vou esconder esse aro, seleciono ele, digito Hide, teclo Enter. Vou mudar os materiais só para dar uma renderização rápida. Seleciono a caixinha, venho aqui em materiais, clico em Yellow Gold. Agora as pedras, vou selecionar a principal. Ele já carrega o gem, vou selecionar essa pedra rosa. E as outras eu posso selecionar aqui para não ter que clicar em todas. Vou escolher essa azul. Clico fora e clico em Ray Tracing. E nesse vídeo eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo. Até lá!